Estamos começando mais um Papo Ninja, hoje com o Nicolas Baer. Vamos aqui fixar o comentário. Nicolas Baer, nós vamos falar sobre poesia. Deixa eu chamar ele aqui. Muito legal, vamos lá. Atenção. Deixa eu ver aqui, Nicolas. Muito bem. Atenção. Vou chamar o Nicolas aqui. Nicolas Baer. Aqui, chegando. Nicolas Baer. Atenção. Deixa eu desativar os comentários. Estou aqui já. Nicolas Baer. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, bicho? Como é que tá? Tá bom, frio. Olha, Tá frio. tá frio, né? Tá começando um friozinho bom. Mas nada como aí. Aí é muito mais forte. Aqui é fraquinho. Mas só que o aí, eu tô em Brasília, velho. Ah, é? Ah, tá bom. Pensei que estava em Porto Alegre. Não. Pensei que estava em Porto Bra- Alegre. Aqui é maneiro. O friozinho aqui é gostoso. É 12 graus, 10 graus. Maravilha. É maravilha. Boa Vamos lá. noite, então. Boa Boa noite, tarde, bem. boa noite, né? Hoje Boa nós, noite. então, temos aí o nosso Papo Ninja. Hoje Mídia Ninja e Quadro Amarelo, escrita criativa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A gente vai trocar uma ideia com o poeta Nicolas Baer, essa figuraça. Né, a nossa conversa aqui vai falar um pouco sobre a trajetória do Nicolas, né? E a gente vai ter, claro, né, uma passada aí pela poesia e pelo processo criativo, né, do Nicolas Baer. Beleza, Nicolas? Pode ser? Beleza? Eu sou o Jefferson Vamos lá. Assunção, estou Disposição. aqui. Estou à disposição. Maravilha. Tudo aí. Por onde Então, começamos? em primeiro lugar, eu queria assim que tu falasse um pouco da tua trajetória. Tu nasceu em Cuiabá, né? É. Em Figura. 58 e veio para Brasília em 74. E a partir daí tu passou, né, enfim, a ser um poeta brasiliense Publicando. e, né, super identificado com a cidade, né? Fala um pouco aí dessa É, vinda para Brasília. eu tive uma infância rural em Mato Grosso, numa fazenda, numa cidade muito pequena, né? Eu estudei o ginásio em Cuiabá, o primário numa cidadezinha chamada Diamantino. Uhum. Depois do ginásio em Cuiabá, cheguei em Brasília em 74 e foi um choque muito grande Brasília, né? Porque a cidade de Cuiabá era uma cidade orgânica, não planejada, né? Eu saí do mato para cair na maquete. Então, o choque foi violento. Um garoto de 15 anos que tinha uma vida Aham. toda organizada lá, menino de rua, de pescar, roubar manga, pular muro, né? Aquela coisa toda, e cair numa cidade que na época era artificial. Brasília era uma cidade artificial. Uhum. Era uma cidade muito inóspita, era uma maquete. Então, hoje não mais. Brasília hoje eu acho que já tem. Mas vamos falar logo Brasília. Brasília eu falo da grande Brasília. O plano piloto é o centro histórico, digamos, né? As pessoas Aham. com Brasília, a gente fala de tudo, né? E os superbairros. Eu vejo a grande Brasília com superbairros. Não é superbairros, não sei se superbairros é o melhor nome, mas Taguatinga, Ceilândia, São Sebastião, Planaltina são cidades autóctones hoje, né? Não são mais cidades satélites, porque elas são muito maiores que o plano piloto. Então não pode, é Sim. como se a Lua ficasse maior que a Terra, né? Mas eu falo da grande Brasília, né? A grande que são 3 milhões de habitantes e o plano piloto são 300 mil, quer dizer, 10% da população, 12% da população vive no plano piloto, que ainda congrega a maioria dos empregos e as decisões, mas as cidades satélites, é bom as pessoas terem essa ideia, tá? Essa Uhum. ideia de Brasília, que é uma cidade são 3 milhões de habitantes, né? Não é só o Claro. plano piloto, aquela coisa do Congresso, aquela coisa do poder. Brasília também é poder, mas
É muito mais, é um dinamismo assim muito grande, Sim. cultural, econômico, social nas cidades, nas regiões administrativas, que a gente não pode mais chamar de cidades satélites, Tu né? chegou em 74, né? Isso. E Fui em 77 tu publicou já o teu primeiro livro, o Iogurte com Farinha. o iogurte com Né? farinha mimeografado, né? Numa escola. Na época era uma mania fazer livrinho mimeografado. Como hoje a mania deve ser o Instagram, deve ser o Facebook, já foi o blog, né? É um livrinho muito assim, ele era muito Sim. tosco, tosco assim, muito barato, muito fácil de fazer. O mimeógrafo não existe mais. Tá? Na época, o mimeógrafo era a forma de reprodução. A Xerox, a fotocópia A botava. cachaçinha, né? Como é que é aquela? A gente já usava um modelo mais evoluído, assim, mais. Porque a cachaçinha era aquela coisa manual, a gente já usava um mimeógrafo elétrico austríaco, né? Aham. Mas eram meio. Todas as apostilas eram feitas por mimeógrafo. Todas as provas das escolas eram um meio de reprodução mais barato antes da fotocópia, que depois a fotocópia ficou mais barata, era o mimeógrafo. Né? E o Sim. mimeógrafo era muito disponível nas escolas, todo supletivo, toda escola de segundo grau, toda escola tinha 2 ou 3 mimeógrafos. E Agora, isso é eu, 77, é ditadura militar, né? Como é que era Governo essa Geisel, relação entre a poesia, né? Essa poesia da geração mimeógrafo, né? é, Também é chamada de poesia marginal, na comparação com a centralidade da indústria, né, editorial brasileira. E como é que era a relação de vocês assim com esse, né, enfim, com esse mundo da então, ditadura, da repressão? pressão, né? Você sabe que o jovem ele não está muito aí, né? É claro, a gente sabia que havia censura, tinha ditadura, tinha repressão e tudo, mas a gente fazia as coisas. É coisa do jovem. Sim, A mocidade está sempre com a razão. A mocidade não quer nem saber se tem ditadura, se não tem ditadura, ela faz. Né? E isso é muito interessante, essa fase. Eu tinha na época 17, 18 anos, para 20 anos, né? É, então a gente fazia, né? A gente fazia, desafiava, mas a gente fazia porque queria fazer, né? E que tinha que fazer, né? E a gente queria fazer, né? Então era uma coisa de desafiar mesmo, mas não era uma coisa assim, digamos, tão assim, há uma ditadura, nós vamos desafiar a ditadura. Não, nós vamos desafiar a ditadura porque a gente quer fazer e vai fazer, e fizemos. sim. Muita gente foi Aham. presa, eu cheguei a ser preso, né? Muita Pois é. gente Aham. pelos Antes da gente entrar nesse tema, que eu acho que é muito legal, que é, é a transição para ir, mas sim, nessa época, 77, governo Geisel. como é que era a cena aqui em Brasília e como é que era assim, enfim, Chico Alvim, como é que era a conexão com os outros aí É, dessa poesia? Na época, havia um movimento poético, obviamente, com o pessoal da Nuvem Cigana do Rio, né? O pessoal do Rio, o Chacal, que influenciava muita gente Sim, na- nas apresentações e nas coisas. Eles chegaram a vir a Brasília, o pessoal da Nuvem Cigana. Havia repressão, havia uma repressão política muito grande contra o movimento estudantil, principalmente, que era muito forte, né? E como todos os impressos do movimento estudantil, carta aberta à população, né? Engraçado na época assim, pelas liberdades democráticas, carta aberta à população, os manifestos eram todos mimeografados e os meus livrinhos todos mimeografados. A polícia achou, o DOPS, a polícia política achou que eu tinha um aparelho, uma gráfica lá em casa. E quando eles chegaram, cadê o mimeógrafo? Aprender, né? E não tinha mimeógrafo, porque o mimeógrafo estava que ano foi espalhado. isso, Nicolas? Foi Que ano foi isso? 78, 15 de agosto. 78. Eu tinha acabado de fazer 20 anos, eu tinha 20 anos e 10 dias. É, e aí levaram tudo lá para o DOPS, e aí eu fiquei olhando, engraçado que eu fiquei calmo, e eu falei, meu Deus, é comigo isso? Quer dizer, será que eu ameaço o Estado brasileiro, o governo, o Estado, essas estruturas, as estatais? Quer dizer, como que a poesia é uma coisa que incomoda as ditaduras? Na Né? época tu já tinha feito o Grande Circular ou tu fez depois? Já tinha feito o Grande Circular. Eu tinha feito o iogurte com farinha, o Grande Circular, caroço e goiaba, mas o que pegou pesado mesmo foi o Chá com Porrada. O Chá com Sim. Porrada foi um livro que os caras leram lá e tal. Aí Como acabaram é que me. é essa coisa? Teve uma acusação de pornografia. Como é que é?
final, para justificar a ação, botaram eu lá como posse de material pornográfico. Eles queriam me colocar na Lei de Segurança Nacional, mas não conseguiram porque não acharam o mimeógrafo, né? Não acharam o aparelho lá. Eles achavam que tinha lá uma coisa... Porque na época era muito forte o movimento político de oposição à ditadura e então era o tempo do versus, o tempo da opinião, o tempo do jornal Movimento, né? E eles achavam que ali tinha uma central gráfica. E aí me processaram por posse de material pornográfico, né? Que é ridículo, né? Ridículo. Sim. E fui a julgamento e fui absolvido no ano seguinte, em 79, né? E voltei a publicar muito livrinho e tal. Mas Esse período tu ficou sem publicar aí. Oi? Esse período tu ficou sem publicar, o período que tu... Sem publicar, trabalhei em gráficas, fiz vários serviços, trabalhei em hotel como recepcionista. Sim, mas tu ficou sem publicar porque estava, inclusive, enfim, impedido. Em Brasília e impedido de publicar. E aí eu fiz uma série maluca de escrever poema em telha, o que me der na telha. Mas era uma coisa Sim. muito maluca. Eu ia numa olaria que tinha telha, eu escrevia os poeminhas na telha, ia para o forno, eu pegava aquilo, né? Isso eu podia fazer, não era livro, sei lá, né? Mas Voltou lá para os sumérios, fazendo os sumérios escrevendo em tábua de argila e depois queimando para fixar a letra. As telhas quebravam, as telhas rachavam, e eu ia vender isso na noite. É engraçado. Como é que tu fazia para carregar? Porque uma coisa é carregar os livrinhos, né? Mas e carregar as telhas para vender na noite. Não. Vender na noite. São loucuras, né? São coisas maravilhosas que a gente faz na juventude que depois a gente lembra com alegria. Mas o clima era muito de repressão. Tinha aqui o pique, né? Polícia interna do Exército, tinha gente que tinha os apartamentos invadidos e eles foram lá em casa e acharam o Versus, que era da Convergência Socialista, né? Isso aí, eles olham e não sei o quê. Mas havia um movimento de repressão clara, né? Mas os caras, quando me pegaram lá, falaram: você tem sorte, porque já está falando de abertura, governo Geisel. Fosse antes, a gente sumia com você. Né? Eles falaram isso para mim, o cara lá do DOPS. Né? E agora nós estamos correndo o risco de cair nisso de novo, mas eu acho que não. Eu acho que a gente vai dar a volta por cima, o Brasil é mais forte, o Brasil ainda existe. Né? Não vamos cair nessa de novo de intervenção militar, passar por isso de novo. Né? Vem cá, voltando para a poesia, vamos lá. Você pode aí, desses seus primeiros livros aí, trazer alguma coisa para a gente aqui? O que... Tá, eu vou ler alguma coisa desse iogurte com farinha. O iogurte com farinha eu fiz com 17, 18. E o livrinho, não sei se dá para ver aqui, que já vinha autografado. Impressão digital. Eu fazia impressão digital em 500 livros, 400 livros, 1000 livros. Era uma coisa muito artesanal, porque você escrevia, imprimia e vendia. Quer dizer, a relação do poeta com o livro é uma relação muito orgânica, muito forte. Né? Quer dizer, era uma coisa muito, muito forte, assim, quer dizer, de você escrever, imprimir, grampear e sair para vender. Vendia em porta de escola. Sabe, Nicolas, que 10 anos depois, em 88, eu fazia isso em Porto Alegre. Eu fazia a URB, que eram os livretinhos exatamente da mesma forma, com essa mesma... esse envolvimento todo, né? Fazer o texto, fazer a diagramação, criar né? E sair vendendo nos bares do Bonfim, de Cidade Baixa, em Porto Alegre, né? Aqui a gente vendia essa relação com a boemia é muito interessante também, né? Com a vida da cidade, né? Noturna, porque a gente procurava os nichos onde a gente era mais acolhido, né? Quer dizer, aqui em Brasília, o Beirute, eu ia todo dia no Beirute, né? E porta de show, Projeto Pixinguinha, né? Eu fui num show do Djavan que tinha 10 pessoas, eu cheguei lá, eu estava o Djavan na porta, isso em 78. Primeiro show dele em Brasília, ele sentado lá, vieram 15, no máximo 15 pessoas, né? Ele chateado lá. Aí vendia né? Eu ficava fazendo o roteiro dos shows, né? E foi muito bom. Foi muito bom que assisti muito show, assistia tudo. E o gostoso disso tudo era a interação do poeta com o público, né? Para desmistificar. Pois eu acho que desmistificou muito. Trouxe o poeta para a rua,
né? Quer dizer, jovem, poesia de jovem para jovem, sem prefácio, sem orelha, sem lançamento, Sim. Isso se editoras. reflete também na própria linguagem dessa poesia mais né, coloquial e urbana, no sentido assim, e absorvendo, né, enfim, inclusive assim, mensagens de outra maneira, publicitárias e né, uma economia de elementos também, né? Uma coisa muito espontânea, né? E buscando o coloquial, buscando um feedback, um retorno, né? Uma comunicação rápida com o público, né? E falando a linguagem do público. E Uhum. também digerindo algumas influências não literárias do gibi, do videoclipe, do rock, da letra de música, da MPB. As pessoas falam que as suas influências foram literárias, obviamente, muitas, né? Mas teve Sim. outras extraliterárias, né? Muito interessante isso. É um momento também ali pós-tropicalista, né? Tem essa... Ainda pegamos assim, uma rabeirinha da contracultura, sabe? Uma rabeirinha Uhum. da contracultura. Mas foi um movimento, eu acho que mais importante, porque houve uma ruptura aí, sabe? Deu uma oxigenada na poesia, sabe? Claro que, em termos de linguagem, a gente estava muito ligada ao modernismo, a primeira fase, Oswald de Andrade, Pau-Brasil, aquele movimento Pau-Brasil, né? Quer Sim, dizer, né? A ruptura era mais comportamental do que de linguagem, digamos assim, né? claro. Mas o rompimento porque essa geração ela não foi como o concretismo fez aquela coisa abrupta, aquela coisa pá, né? Tábula rasa. Sim. E eu acho que a coisa romântica, sentimental brasileira continuou. A gente vê isso muito no poeta como Cacaso, por exemplo, sabe? Quer dizer, essa busca Uhum. do sentimental, né? E então foi uma coisa muito boa. Sobraram Legal. poucos aí hoje. Eu acho que tem Chico Alvim, eu, Chacal, o Armando Aham. Filho, o Charles Peixoto. Tem poucos poetas dessa época que ainda estão aí. Tem muitos Então vamos para a poesia? nativos. Vamos, vamos para a Oi? poesia, então, hein? Bora. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Poeta tem que ler. Ah, aqui tem uns poemas que sobreviveram, sabe? Né? Que sobreviveram Tem um poema que eu fiz logo que eu cheguei em Brasília. De dia corro com meus medos, à noite passeio com meus sonhos. Né? Esse poema está em antologias e tal. E tem um outro que talvez foi o primeiro poema que eu fiz aqui, ou o segundo ou terceiro, não sei. SQS ou SOS. Eis aqui, É, né? Quer dizer, você está. isso aí tem que explicar, né? Para quem não é de Brasília, tem que explicar esse. SQS é Super Quadra Sul e SOS é o Save Our Souls, né? Então, essa coisa da... É porque Brasília vamos falar um pouco de Brasília, ela proporciona muita associação, porque é uma cidade muito racional, né? É uma cidade muito racional mesmo, e burocrática, e do poder. Então, e muito moderna, muito nova, né? Ela proporciona muitas... E aqui tinha uma brincadeira, agora não dá para ver, mas tinha aqui que já vinham com furo de reportagem, sabe? Era uma página de jornal que eu recortava e montava. Porque tinha umas manhas de vender os livros, de chegar junto da pessoa, né, para quebrar o clima lá, né? Já vem autografado, já vem com furo de reportagem. E todo mundo me tratava sempre muito bem. Eu nunca fui escorraçado de lugar nenhum, nunca sofri violência assim de pessoas que me enxotando dos lugares, né? Quer dizer, é interessante isso. Eu acho que é porque é do jovem, né? Porque o cara jovem vão dar uma força, né? Imberbe e tal, né? Mas vamos ler mais coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. O pai berra e no filho nascem chifres. A mãe pasta no jardim da praça. O pai prefere a grama do vizinho. Entre os seios da filha mais velha brotam mamas, mas apesar de tudo não aconteceu nada. E unida a família bovina entra pro curral. Olha aí, ó. O gado tá aí. Rapaz, é triste. Nós estamos vivendo um momento triste no Brasil, cara. Eu acho muito O homem triste. bovino do Nietzsche, o gado, não é? Nós estamos vendo, mas eu acho que nós vamos superar isso tudo e vamos sair dessa, porque é um inferno zodiacal que o Brasil está passando que não merece, né? Outro, eles dizem, eles brigam, discutem, mas a vida não consegue passar pelos dentes. Faz tempo que eu não leio esses poemas, sabe?
Legal. Uhum. Enfim, era preciso saber quanto cimento será gasto numa ponte por onde ninguém passará de mãos dadas. Ano que vem eu me Bacana. caso, ano que vem eu compro um Fusca, ano que vem eu termino a faculdade. Ano que vem eu vou mudar de vida e morar no andar de cima. E, os poemas eram muito assim, muito simples, né? Eram muito simples, muito. Ah, tem um aqui. Estou dentro de mim entre quatro paredes num apartamento, dentro de um bloco entre outros blocos numa cidade, dentro do cerrado entre árvores num país, dentro da América do Sul entre dois mares no mundo. Quer dizer, é uma coisa. Agora vamos partir para um Tu outro. começa a absorver, né, na tua poesia essas nomenclaturas, né, da cidade, SQS, W3 e, né, Asa Norte, etc. É, E também, né, elementos arquitetônicos, não é, que o bloco, não é, é, a superquadra, né, esses elementos e conjugando isso com o cerrado, né? Isso é uma coisa que a tua poesia explora, né, bastante a questão do espaço mesmo aqui, porque, tanto urbano quanto né, depois as árvores, né, do cerrado. Aliás, tu tem um poema bem conhecido sobre esse tema, é né? talvez o mais conhecido que vai ficar, né? Porque Brasília era uma folha em branco, era. Eu acho que hoje já tem muita gente, graças a Deus, ainda bem, escrevendo sobre Brasília e Brasília, mas na época Brasília não era tema, não era um tema de poesia, sabe? Porque eu cheguei aqui muito jovenzinho e outros poetas que estavam aqui, eles já chegaram formados, entre aspas, formados, e eram muito assim parnasianos, acadêmicos, né? E falando de uma monumentalidade, de uma Brasília monumental. Eu acho que a gente falando de uma Brasília mais ácida, né? Uma Brasília mais áspera, mais agreste, né? Então a gente não cantava muito a monumentalidade, né? Aí, Uhum. senhores turistas, eu gostaria de frisar mais uma vez que nesses blocos de apartamentos moram inclusive pessoas normais. Era uma coisa muito revoltada. Entre, por favor, entre blocos, entre quadras, entre, por favor. E tem aí falar de Cerrado, tem aquele poeminha que foi musicado pelo Liga-Tripa e que cantou, o Liga-Tripa cantou muito e o Renato Russo cantava antes dos shows para passagem de som e acabou indo para o último disco da banda, o Última Estação, né? E Uhum. Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres que atravessam o Eixão às 6 horas da tarde. Fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. É só ir no YouTube lá, Travessia do Eixão, e engraçado que lá o autor tá Renato Russo. Eu acho uma glória, eu acho a honra. Renato E Russo, um sendo cara que tem outra poeta também, que é a Noélia, né, que está na própria poesia. muito ativo aqui com as lives, publicando muito, militante dos saraus, né, quando tinha sarau, né? Tá, aí então agora teve o Grande Circular e o Chá com Porrada e o Caroço e Goiaba. O Caroço e Goiaba tem uma série. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao rei que o povo fica. Olha aí, ó. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fique. É uma série enorme. Se é para o bem de Uhum. todos, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao rei que o povo fica. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que direitos, humanos à parte. Se é para o bem de... É uma série grande. É uma série grande de... se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que o rei ainda não sabe se vai, se fica. Quer dizer, a gente... O rei está balançando aí, né? É, Inclusive, né? o De rei tá nu, novo. o rei tá nu e o centrão tá aparecendo. Você viu essa? Isso aí eu vi hoje, foi ótimo. Essa piada. Não, eu acho que o povo é maior, o povo é mais forte, vai cair, vai embora, bicho. Não, o Brasil é muito mais que isso. Essa escrotidão toda aí, não, o Brasil não é isso não, cara. O Brasil também pode ser isso, tem 25% lá que apoia ele, 20%, né? Mas tem 80% aí que não concorda com essa escrotidão, não, porque é escrotidão. Mas vamos lá. Quem teve a mão decepada, levanta o dedo.
Aí, ó. E tem um poema que eu vou ler que é mais longo, que as fontes de renda de poeta são é, oficinas de poesia, venda dos livros, palestras em Bienal e publicação de poemas em livro didático. Esse poema Receita, que eu vou ler agora, ele está em Uhum. vários livros didáticos, né? Então é uma maravilha quando uma editora me contacta, queremos publicar seu livro, aí eles pagam lá um dinheirinho bacana para a gente. Receita. Ingredientes: 2 conflitos de gerações, 4 esperanças perdidas, 3 litros de sangue fervido, 5 sonhos eróticos e 2 canções dos Beatles. Modo de preparar: dissolva os sonhos eróticos nos 2 litros de sangue fervido e deixe gelar seu coração. Leve a mistura ao fogo, adicionando 2 conflitos de gerações às esperanças perdidas. Corte tudo em pedacinhos e repita com as canções dos Beatles o mesmo processo usado com os sonhos eróticos, mas desta vez deixe ferver um pouco mais e mexa até dissolver. Parte do sangue pode ser substituído por suco de groselha, mas os resultados não serão os mesmos. Sirva o poema simples ou com ilusões. Essa coleçãozinha, o Soter, ele fez uma caixinha com os 5 primeiros livrinhos. Depois a gente vê aí, é uma caixinha, né, que tem Sim, conheço bem, tenho autografado. ficou muito bacana, ficou muito bacana. Quem quiser depois me contactar, eu tenho alguns ainda, porque eu sou meu próprio editor, eu vendo meus livros pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, é muito fácil me achar, né? É muito Sim. fácil de me encontrar. Mas vamos Então, lá. ó, deixa eu conectar com uma coisa. Tu falou aí disso, né, dos saraus. Como é que tu tá vendo assim esse movimento no DF, né? Tem muita coisa acontecendo, é, tanto no plano piloto como fora, né? Quer dizer, Ma- nesse é, momento ma- estamos, claro, né, numa pandemia, mas é uma realidade, né, que se estabeleceu, né? mais fora, né? Mas agora a pandemia desestruturou tudo, né? Sim. Desestruturou, está tudo desestruturado, é uma desgraça, então tem as lives, tem as coisas, mas não é a mesma coisa, né? Mas Pois é, o pessoal tá indo para, enfim, se virando, né, com o que pode, né, com live, né? é Mas antes disso tava uma efervescência em Brasília, né? muito grande, vai voltar. Eu acho que vai voltar e vai voltar forte, porque as pessoas querem se encontrar, né? Então, no plano piloto as coisas reverberam mais, mas as coisas acontecem mesmo nas cidades satélites, né? Em Taguatinga, toda cidade tem 2, 3 grupos de sarau, normalmente em bares, né? E são interessantes porque interessante como um movimento social também, não é só poesia, né? Como comportamento, como expressão, como linguagem, né? A leitura, a oralidade, né? A poesia antes de ser escrita, ela foi lida, ela foi falada, né? Ela foi falada. Então, eu participei de muitos saraus durante muito tempo, né? E há uma demanda muito grande por isso. Eu acho que passando a pandemia, vai passar em breve, eu acho que volta aí aos saraus, que são correr para o abraço também, sabe? Tem uma coisa de... Porque a escrita é muito solitária, né? Você escreve ali Sim. sozinho e tal, aí você quer compartilhar, quer ler, quer ouvir, quer trocar livrinho, quer vender livrinho, quer ouvir os outros poetas, quer interagir, né? Então, quer compartilhar. Então, essa coisa do sarau é uma coisa muito a reação à escrita que é solitária, né? E o cara quer, o escritor, ele quer encontrar gente, né? Nós fizemos aqui a Movida, Ah. né? Então, pois é, fala um pouco aí da movida literária aí A pro Movida povo. deixou saudade, sabe? As pessoas marcou, foram 2 anos, né? Foi um negócio maravilhoso a Movida Literária. Aqui você, o Jefferson, eu, a Pauline e o José Rezende Maurício Júnior, né? e Fazíamos o Maurício. circuito dos bares. Nós vamos fazer. Eu acho que ano que vem, de repente, a gente faz de novo, Assim né? que deve, temos que mexer de novo, né? Mas fala um pouco aí, era um circuito nos bares, né? Bares, restaurantes, né, à noite discutindo literatura e cheios, né, e sempre cheio e grátis e muito informal, muito mambembe, muito faça você mesmo. É, Desculpa aí. deu. Tá bem, beleza. Então, e conectando, né, com essa tradição aí, né, dessa poesia da cidade, né?
esse tipo de evento, né? Essa relação entre o slogan da Movida Literária, inclusive, né? Ler, Tem tudo a beber, ver, né? Com ler, beber e ler, conversar. beber e conversar. É maravilhoso, criado pelo Grilo, né? Eu acho que foi o Grilo que criou. Não, mas há uma demanda, há uma necessidade, há uma busca, né? Eu acho que vier uma Movida aí vai ser uma loucura, né? Vai ser uma loucura. Deixa eu só ver uma mensagem da esposa aqui, que ela quer alguma coisa. É um segundo. Um segundo, vamos lá. Então, estamos aqui ao vivo com o Nicolas Berto. Beleza, Pronto, tá beleza. aí. Mas olha, então É prioridade, né? eu acho que a pandemia represou muita coisa, eu acho que vai voltar com força. E vai voltar diferente, que eu acho que a gente vai valorizar mais o encontro. Porque antes o encontro era uma coisa banal. Eu acho que a ausência do encontro, a falta do encontro, eu acho que valoriza muito mais o encontro, sabe? Vai voltar Parece que estranho. Brasília está tão cheia agora nesse período de pandemia. As ruas, eu digo assim, o gramados, né? É. As pessoas andando nas quadras com mais vontade, com mais, né? Não, eu É acho uma que vai. cidade que está sendo mexida pela, né? Alguma coisa vai acontecer. Não sabemos direito bem como, mas eu acho que vai voltar com força o contato, né? Eu acho que o contato humano, isso tudo que essa ausência, essa falta, eu acho que valorizou muito uma coisa que para a gente era banal, né? Encontrar pessoas Sim, era a coisa mais banal do mundo, era, né, cotidiano, era uma coisa do dia a dia, né? Mas aí teve esses impedimentos, né? Eu acho que vai voltar com mais força. Mas o gostoso da Movida é a informalidade, né? Eu acho gostoso quando sai do meio acadêmico a discussão, sabe? Sai daquela redoma, sai daquela bolha, né? E vai sim. para o bar, para o boteco. E é um desafio para muitos escritores, porque tem barulho, às vezes o microfone não funciona, muita gente indo para lá e para cá. É. Mas é gostoso porque é vivo, né? É uma coisa muito viva, né? Muito Sim. viva. Mas falando nisso, a questão também aí da tua recepção, da recepção do teu trabalho, né, do ponto de vista acadêmico, né? Tem Tem muita tese, dissertação, tem. Fala muita um pouco tese. aí. Tem muita tese de mestrado. E eles são mais criativos do que eu, porque às vezes pegam um iogurte com farinha, que é um livro de 32 páginas, e fazem 300, né? É impressionante como que esticam, né? E tem umas coisas interessantes, tem coisas interessantes. Teve um rapaz que fez uma tese da história da UNB, fez uma tese sobre contracultura em Brasília, 75, 85, e ele que, não é que descobriu, mas ele que me falou, olha, eles não te colocaram na Lei de Segurança Nacional porque não acharam o mimeógrafo. Né? E eu Ah, disse, foi ele que te falou. o Tiago Santos, que fez uma tese de mestrado sobre contracultura e repressão em Brasília de 75 a 85, que 85 acabou né, formalmente a ditadura. Né? Então, não, eu não posso reclamar, não. Eu fui convidado pelo SESC para aquele circuito Arte da Palavra, né? Visitamos aí Sim. 20, fizemos 26 palestras, eu e a Bruna Beber, né? Viajamos aí pelo Brasil, fomos ao Rio Grande do Sul, fomos a São Leopoldo, fomos a Porto Alegre, fomos a Montenegro, fomos a Passo Fundo, terra do Teixeirinha. Eu gosto muito do Teixeirinha, e o pessoal do hotel lá, as mocinhas tadinhas, não conheciam Teixeirinha, eu fiquei escandalizado. As mocinhas, as Mica, em recepcionistas. 2013 tu foi também representando aí a literatura brasiliense É, no a Frankfurt. fui a Frankfurt, foi muito bom. Fui a Berlim, teve um festival de poesia em Berlim, fui com o Chacal em Berlim. Né? Depois fui, nesse mesmo ano, 2013, teve uma feira do livro de Bogotá, na Colômbia, que foi maravilhosa também. Então, esse circuito vai voltar, esse circuito é legal. Esse circuito É, sabe? Eu acho que vai voltar com força aí. Vai voltar com força e diferente e mais forte, mais valorizado e com mais conteúdo até, eu acho, sabe? Estou claro. até achando, né? Eu acho que porque nós somos seres sociais, né? Nenhum homem é uma ilha, né? A gente quer, como eu falei, a atividade de escritor é solitária, a gente quer correr para o abraço, né? A gente quer Tem contato. mais poesia aí?
Tem muita, tá cheio. Vamos ler aqui. Vamos ler sobre Brasília, que é o meu tema, né? Um tema muito... Apesar Claro. de que eu criei assim esse carimbo, né? O poeta de Brasília, né? O que fala de Brasília, mas eu tenho uns livros de poesia erótica, eu tenho uns livros sobre infância, né? Que eu vou mostrar também, porque eu fico nesse pêndulo, né? Nesse conflito. Fala muito de Brasília, mas tenta fugir desse rótulo que eu mesmo criei, né? Uhum. Mas não, é porque Brasília era fácil escrever sobre Brasília, eu acho. Para mim está cada vez mais difícil, né? Porque eu já falei de muita coisa e eu não quero falar de novo coisas diluídas, né? Uhum. Então eu estou escrevendo bastante sobre Brasília e tal, mas eu tenho que tomar muito cuidado para não. Vamos lá. Cidade mata maquete, cidade mata maquete, cidade mini maquete, cidade mínima maquete, cidade minha maquete, cidade em mim maquete, cidade mito maquete, cidade minto maquete. Tem muita poesia. Tenho aqui, vamos lá. Essa mata maquete é uma coisa também muito. Brasília é super integrado, né? Esses dois. Para quem não conhece Brasília, né? Brasília tem essa relação muito grande, né? Entre cidade e natureza, né? O Cerrado, você dá um passo, você cai no Cerrado. Né? E tem aqui um poema sobre o Cerrado. Os fazedores de deserto se aproximam e o Cerrado se despede da paisagem brasileira. Uma casca grossa envolve meu coração. E aquele tem um outro aqui. Brasília é isso mesmo que você está vendo, mesmo que você não esteja vendo nada. E não, Brasília é um tema muito. JK construiu Brasília. Os candangos ficaram olhando. Eu engoli Brasília. Em paz com a cidade, meu Fusca vai por esses eixos, balões e quadras, burocraticamente, Depois carimbando. virou o nome de uma biografia tua. Desculpa, eu atrapalhei a tua leitura. Não, Eu engoli Brasília virou o nome de uma biografia. publicação do Carlos Marcelo, fez um perfil biográfico, chama Nicolas Berra, Eu Engoli Brasília, de 2004, né? Um perfil biográfico bacana e tal, né? Então, comigo aconteceu uma coisa rara entre poetas, assim, não é tão rara, mas normalmente não acontece reconhecimento em vida, né? É sempre pós-mortem, né? Normalmente, né? Claro, Drummond teve reconhecimento, né? Em vida, Bandeira também, mas muitos poetas só foram descobertos depois de mortos, né? Isso é quase uma regra, né? E eu tive esse reconhecimento em vida, então mais do que eu mereço, né? Mas Bom, mas eu te atrapalhei aí. Tu podia ler de novo vou ler esse. de novo, Eu engoli Brasília. Em paz com a cidade, meu Fusca vai por esses eixos, balões e quadras, burocraticamente, carimbando o asfalto e enviando ofícios de estima e consideração ao senhor diretor. Né, que tem um pedaço fundo aqui, o final é aquele poema do Bandeira, né, que todo mundo conhece, do pneumatórax. Né? O poeta ele vai juntando, né, ele é um mosaico, né, ele vai juntando as coisas e vai fazendo o poema de pedaços, né, de leituras, linguagens, vivências, experiências. Né? Então, começa a demolição. Quero para mim os anjos da catedral. Ó, Mas eu gosto desse aqui, porque às vezes a gente acerta a mão, sabe? É raro isso acontecer, mas às vezes a gente acerta a mão, assim, acertar a mão quer dizer um poema que não é que tenha começo, meio e fim, mas nem que ele seja redondo, mas ele tem um corpo, né? Pss, silêncio ao adentrar a superquadra. Antes de ser matéria compacta, esse pilotis que você toca foi sonho. Toque com cuidado, para não acordar Lúcio Costa. Mas ó. Brasília é um tema fascinante, porque eu aproveitei assim um vácuo, um nicho, né? Porque não se escreveu muito pouco sobre Brasília. Eu peguei e ocupei esse bioma, esse nicho, né? Tem até poema em praça, né? Ali na 216, aquele. Tá numa pedra lá. Tem lá da biblioteca demonstrativa, né? Tiraram para Não, reforma, na mas 216 Norte, que tem ali aquela pracinha ali, tem um poema teu na praça mesmo, não tem? não sei, É que é 216. aquele da. Nem tudo que é torto é errado.
esse poema talvez vá ficar. Nem tudo que é torto é errado, veja as pernas do Garrincha e as árvores do cerrado. É uma quadra, né? Uma quadrinha, é uma trovinha, né? Mas pegou, tem camiseta, tem... Eu fui num lugar e o cara veio me apresentar, falou, esse aqui é o autor. Ele falou, não, isso não tem autor, isso é domínio público. Ninguém sabe quem escreveu isso. Quer dizer, isso é a glória. Mas o poema que está lá na biblioteca demonstrativa, na parede, esse Sim. poema tem que ter... Muita gente fala que ele tem que ter um rodapé, né? É um poema que eu gosto. Naquela noite, Susana estava mais W3 do que nunca, toda eixosa, cheia de L2. Susana vai ser superquadra assim, lá na minha cama. Então, eixosa é por causa do eixão. Nós temos um grande eixo aqui, o eixo rodoviário e o eixo monumental, né, que formam a cruz, né? A Brasília é o eixo rodoviário e o eixo monumental. Que o Eixosa, TT então, catalão chamava de Exu Monumental. Exu monumental, grande TT. Brasília, ela propõe associações, né? E a poesia nasce de associações, a criação nasce e propõe muita... Por exemplo, eu fiz um livro chamado Braxília, aí fiz outro chamado Brasilírica, eu fiz Brasilíada, né? Que é o jogo em Brasília numa dimensão histórica, e eu quero fazer agora o próximo, vai demorar ainda uns 3 anos, é esse aqui, Brasiliense. Uhum. Brasiliense, né? Então, tem o Brasília Z, quer dizer, Sim, esse também teve bastante distribuição nas escolas, não é? Esse do Brasília de A a Z, tem uma... Esse Brasília de A a Z é um dicionário amoroso de Brasília. As pessoas falam, isso é possível? Eu falei, é um dicionário com as minhas lembranças desses 45 anos em Brasília, 46. Né? Esse livro fiz muitos livros, fiz muitos e tem muitas histórias aqui. Tem um que eu gosto de ler, que é Cuspe. Cuspe é um dicionário. Cuspe. Antes do fechamento da barragem do Paranoá, diziam que o lago nunca se formaria, ou não havia água suficiente para tanto, ou o terreno era poroso demais. Juscelino Kubitschek, um homem de boa lábia, reagiu. Enche sim, nem que seja no cuspe. Mas aqui tem coisas assim engraçadas, mas tem coisas sérias. O editor que pediu esse livro, ele recusou o livro que eu falei aqui da Ana Lídia e falei do índio Galdino, do indígena Galdino, né? Então, ele queria uma coisa mais água com açúcar, né? E eu fiz um verbete chamado Desamor, né? Desamor, porque são as duas máculas de Brasília, assim, os dois, né? As duas... O nosso, né, é um vietnamzinho, né? A morte de Ana Lídia e a morte do indígena, o Galdino, né? Então o livro está disponível aí. Depois a gente fala como é que pode para adquirir. Mas vem cá. E tem um descaderno também, não é? Oi? Um descaderno também? Como é que é aquele caderno? Também tem um descaderno. Tem o descaderno de Brasília na visão de uma criança, né? Brasília na visão de uma criança, né? E eu li um livro muito interessante chamado Casa das Estrelas, do Naranjo, que é um um professor espanhol, professor colombiano, que durante 20 anos ele colecionou tudo que as crianças diziam na sala de aula, interessantes, né? Chamado Casa das Estrelas. Uma vez ele perguntou para as crianças, falou assim, crianças, o que é o universo? O que é o universo? Aí uma criança falou assim, é a Casa das Estrelas. Né? E aí eu peguei esse descaderno e coloquei lá, assim, o que uma criança diria sobre Brasília, né? Aí tinha lá Niemeyer, né? Niemeyer. Pensei que era o Neymar. Né? E outras coisas, e umas 30 ou 40... intervenções, porque a criança não tem ego, né? A criança não tem medo do ridículo, a criança, o Rilke, né? O Rainer Maria Rilke dizia que todo poeta é um exilado e a única pátria do poeta é a infância, né? Porque a infância é onde ele... Sim. Tu andou visitando essa tua infância nos últimos anos aí também no Diamantino. Eu vou até pegar um livro aqui, eu ver se eu acho. Ele está ali, vou pegar. Estamos aqui, então, com Nicolas Ber, falando sobre essa poesia fora do quadrado.
Porque a infância é o sítio arqueológico do poeta, né? É o sítio arqueológico. A infância tá tudo lá, tá tudo na infância, né? E eu fiz esse livro aqui, A Lenda do Menino Lambari, Uhum. ilustrado para o pessoal lá de uma escola, né? Aí tem um poema aqui: duas estradas, dois caminhos. Um menino, a estrada da vida, a estrada da morte. Uma indo para o sul, outra indo para o norte. Não rime morte com norte. A vida não tem direção. Eu já fiz 2 livros sobre a minha infância lá em Mato Grosso e eu vou ler aqui um poema para vocês. Menino engoliu dente de leite. Engoli, não era de leite? Quer dizer, escrever. Eu quero achar um poema aqui, mas não sei se eu vou encontrar. Não sei se eu vou encontrar. Nicolas, eu queria entrar num assunto também, depois do poema, depois do teu poema aí. Lê primeiro o poema, porque eu quero falar sobre a tua militância ecológica. Vamos falar também. Eu quero achar um poema aqui, mas como não tem. Eu vou achar esse aqui. Dar a mão ao menino sem mão. Paisagem amputada, rio sem braço de rio. Eu Uhum. quero achar um aqui, mas eu não sei. Vamos falar da militância ecológica, né? E é engraçado falar dessa coisa da militância ecológica, tudo que a gente falava lá ali nos anos 80, que eu ajudei a criar uma primeira ONG aqui em Brasília, Pois é, no tempo do Lutzenberger, aí, de Porto no Alegre, Rio Grande do Sul, né? né? 82, 83, era o Movimento Ecológico de Brasília, né? E tudo que a gente dizia lá, que ninguém levava muito a sério, da coisa de gente doida, gente de riponga, gente de maluco, né? Gente de hippie ou maluco, né? Mas eu acho que muita coisa que a gente falava na época virou coisa séria. Hoje existe o Fórum do Clima, hoje existe o Fórum da Biodiversidade, né? Mas a militância ecológica é importante, mas ela começa na separação do lixo da sua casa, né? As pessoas acham assim que militância ecológica é uma coisa do planeta, dia a dia, né? Fazer uma coisa no dia a dia, dentro na sua mudança de atitude, menos consumo, mais reciclagem, né? Mais reutilização, o Pois impacto é. da presença. Oi. Não, e tu também tem uma faceta aí que não chega, não é exatamente, digamos, né, é, no, 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 no- é, na militância ecológica, mas ela tem a ver também, que é a questão de tu conhecer tudo das árvores aqui do Cerrado, de tu ser É, uma grande referência, não é? Inclusive, tu tem um viveiro, isso é uma coisa eu tão tenho mesmo, legal, acaba sendo. eu tenho que conhecer, né, o meu dia a dia, o meu trabalho, né? Eu tenho um viveiro de plantas, né? Era um hobby que virou negócio. Em 80 eu parei de publicar, entrei no movimento, entrei na publicidade, fui redator durante 6 anos, aí me engajei muito no movimento ecológico, né? Trabalhei em várias ONGs, fundamos muitas ONGs aqui em Brasília, pelo Brasil também. E aí, em 90, meu hobby virou negócio, né? Quer dizer, o meu hobby era fazer muda. E hoje é uma atividade econômica, né? Eu tenho uma microempresa, uma floricultura que tem essas árvores, tem essas árvores do cerrado também, né? É o meu dia a dia, né? A reprodução hoje é a reprodução de plantas do cerrado, é uma coisa que eu sei fazer, e o cerrado quase que já foi todo, né? Vai sobrar muito pouco, vai sobrar só onde o trator não chega, algumas reservas indígenas, alguns parques nacionais. Que É uma agora está sendo ameaçada, inclusive, né? Também as próprias, né? Reservas. Também, nossa, olha, gente, nós estamos cavando a própria sepultura, porque no futuro, vou tentar ser bem sucinto, quer dizer, quando uma planta é extinta, o que se extingue não é a planta, é uma informação genética, sabe? Por exemplo, o bisavô, o tataravô do abacaxi, que o americano levou para o Havaí, levou para a Flórida, aquele abacaxi pérola, o avô desse abacaxi está no Cerrado. É um abacaxi pequeno, duro,
ele é doce, mas ele é duro, ele é pequenininho e não é suculento. Não é suculento, né? Então, ele é adaptado ao cerrado, a essa diversidade, a essa situação de seca. Quando der uma praga nessas grandes plantações no futuro de abacaxi, der uma praga, eles vão tentar fazer o que eles chamam de injeção genética, buscar um gene resistente na natureza e colocar na planta, né? Porque a reprodução das plantas por clonagem faz que elas fiquem cada vez mais frágeis, né? Matou matou tudo, por causa da baixa diversidade. E aí eles vão atrás desse abacaxi e não, talvez encontrem, mas talvez não encontrem, né? Então, toda planta ela tem uma informação, né? Uma informação genética que, por exemplo, a borracha estava aí até 1850, 1860, entre aspas, sem uso econômico, né? E estava aí, sempre existiu, há milhões de anos que a borracha, a Hevea brasiliense. Então, muitas coisas são extintas sem a gente nem saber porque todos os alimentos que nós consumimos, eles vieram de uma planta que era uma planta nativa. Tá? O arroz, Sim. o feijão, o milho, tudo, né? Tudo, o milho, tudo veio da natureza. E a gente precisa de proteger a natureza para proteger um material genético aí, sabe? Que a gente vai precisar dele no futuro. Mas não Claro. estamos protegendo, estamos destruindo. É uma sina. Eu não sei o que acontece com o ser humano. Parece que é uma sina, ou não sei, essa coisa de não valorizar esse recurso genético, sabe? Tu tem uma participação num livro, escreveu sobre Palmeiras. plantas, sobre árvores, sobre a Palmeiras. palmeiras, né? Palmeiras, Exatamente. especialidade. É um livro Palmeiras no Brasil, viajando pelo Brasil todo aí. E uma coisa interessante, o Distrito Federal, que tem 8.000 quilômetros quadrados, tem a mesma diversidade de palmeiras que tem nos Estados Unidos. Para você ver como é que um espaço tão pequeno aqui do Cerrado, né, tem essa... Eu participei de outros livros também sobre aves e plantas do Cerrado, né? Porque a gente só protege o que conhece, né? Eu acho que a gente tem que divulgar mais, porque as pessoas só protegem aquilo que eles só valorizam aquilo que conhecem, né? Aquilo que conhecem. Mas é desalentador às vezes a coisa. Por exemplo, essa política agora suicida, né? Ou antipolítica. Não ter uma política ambiental é uma política ambiental, como esse governo está aí com esse criminoso aí tomara que não sei por que ainda não foi preso e nem devolveu o dinheiro esse ministro Salles aí, Ricardo Salles. Né? Quer dizer, é uma vergonha para o mundo, para o Brasil, para todos nós, ter um ministro antiecológico, né? Contra o meio ambiente. Como é que um ministro pode ser contra o meio ambiente? Né? O mesmo caso da Fundação Palmares, como que um negro pode ser contra a consciência negra? Quer dizer, nós estamos vivendo uma coisa assim, de um absurdo muito grande. Né? Mas vamos falar de criação poética, vamos falar de... Pois é, nós estamos indo para o final aqui, eu quero só para a gente, assim, ó, a gente escolhe um poema aí para gente e eu queria só que tu falasse rapidinho aí sobre como é que é o teu processo, assim, escreve em que momento, qual é a tua... O negócio é você ter uma caixa de sapato e tudo que você escreve joga nessa caixa de sapato. Sabe? Qualquer ideia, aí quando você tiver tempo, quando você tiver disposição, você vai na caixa de sapato e puxa lá os rabiscos. Né? Eu acho que nós ficamos 5.000 anos na munheca, na mão. Depois ficamos 500 anos no impresso e estamos há 40 ou 50 anos no digital. Né? Mas eu acho importante usar a caneta, usar o papel, sabe? Usar o papel para escrever, porque está no nosso DNA esse impulso sexual, será impulso de escrita, né? De escrita com a caneta mesmo. Sabe? Depois E aí tu vai jogando tudo para dentro de uma caixa, é isso? E aí você vai lá na caixa e vai e separa, né? E separa. Mas eu tinha caixa, eu não tenho mais, eu tenho uns cadernos, sabe? Eu vou colocando nos cadernos, vários cadernos. Depois imprimo e faço umas apostilas e vou sempre depurando aquilo, porque escrever é tirar, mas para tirar você tem que colocar. Né? Então, eu acho que o poeta, o escritor, é um trabalhador braçal da linguagem. Né? Não foi eu que disse isso, não sei onde que eu li isso.
né? Mas eu acho que é um trabalho braçal de carpintaria, né? De você de depuração mesmo, sabe? O texto tem que ser sempre depurado. Estou escrevendo um livro agora que vai sair ano que vem, talvez sobre Brasília em prosa, né? Difícil, complexo, porque, né? É um primeiro livro meu em prosa sobre Brasília e vamos ver o que vai dar. Tô no processo. Olha, para a gente Uhum, terminar aqui o nosso papo ninja super bacana de hoje, uhum. vamos terminar com poesia? Vamos, vamos. E quem tiver interesse nos livros, é só falar comigo pelo Instagram ou pelo Facebook, né? Eu fiz um livro de poesia para a Alcina. A Alcina é minha companheira dá 36 anos. Fiz um livro de poesia que era um livro só para ela, um exemplar. Mas depois eu vi que falou, não, isso aqui tem coisas que merecem ser... É um livro sobre... São poemas de amor, que é muito difícil, sabe? É muito difícil poema de amor. É o mais difícil, porque é o mais comum, né? Todo mundo escreve poesia de amor, né? E tem um poema aqui para ela que é assim: Nick, vem para a cama. Não posso. Estou escrevendo um poema erótico para você. Tem um outro aqui que a poesia ela está muito no dia a dia, eu acho, nas coisas que ela me fala. E num domingo à tarde ela teve um seguinte diálogo comigo. O poema chama Domingo à Tarde. Alcina fez um bolo, eu quis comer. Espera, ainda não passei calda de chocolate. Fiz um poema para Alcina, ela quis ler. Espera, ainda não passei calda de chocolate. A calda de chocolate do poema é a linguagem, sabe? Eu acho que é a linguagem. Tem um poema aqui que tem muitos poemas engraçados, tem muitos poemas assim. Tem um assim: você tem alguma fantasia? Ser amada. Aí tem um outro que aconteceu muito interessante, que a poesia às vezes vem pronta, né? Eu falei, o poema é assim, que é um diálogo, assim: posso ler uns poemas que eu fiz para você? Ela falou assim: pode sim, de joelhos. Vou terminar aqui com um poema que eu gosto. Finalmente te perdi, a reconquista se inicia. O território é o teu corpo, o inimigo a brutalidade. Alcina um dia me disse: eu não sou só buracos. Minhas armas sempre falham nos campos de batalha da alma. Avanço, mas abraço o vazio. E por aí vai. Muito Gente, vamos bem. escrever, publicar, é importante. Isso aqui não dá para deletar. As pessoas acreditam muito nessa coisa da nuvem, o livro, mas eu acho que é perigoso a nuvem sumir, a nuvem chover, a nuvem evaporar, né? Eu acho bom publicar. Maravilha. Isso aqui não dá para deletar, não. Nicolas, eu quero agradecer muito aí a tua Obrigado. participação aqui no nosso Papo Ninja, nosso Beleza, Escritas Ninja dessa semana. Aqui a beleza, parceria do Mídia Ninja com a Quadro Amarelo, plataforma de escrita criativa. beleza. Visite lá a nossa página, quadraamarelo.com.br, Tá. e deixar aqui um convite para o pessoal aqui que está nos assistindo. Para a semana que vem, nós vamos ter aqui no Papo Ninja, quinta-feira que vem, o Alan Sieber. Vamos falar aí sobre quadrinhos e, enfim, narrativas visuais e humor. Certamente vai ter muita, muita coisa legal para a gente acompanhar. Então não percam nosso Escritas Ninjas da semana que vem, Papo Ninja com o Alan Sieber. Nicolas Ber, Valeu. grande abraço. Um abraço e façam contato. Eu respondo a todos. Eu gosto de Maravilha. abração. Beijo para vocês. Falou. Falou, Até valeu. mais. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.